Senhor, igreja, maior é o que está em você. Espírito Santo de Deus faz morada no seu coração. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do versículo número 8. Carta aos Hebreus, capítulo 13 e versículo número 8. Nós vamos fazer a leitura do versículo 8, e aí os irmãos, assim que a gente fizer a leitura, tomem assento. Quem estiver de pé vai poder tomar assento e permaneça com a Bíblia aberta, que nós vamos fazer a leitura de mais alguns versículos em seguida. Carta aos Hebreus 13, versículo 8, quem encontrou, diz: eu encontrei. Se tiver alguém que não encontrou, diz assim: eu estou procurando. Vamos esperar mais um pouquinho para que possamos fazer a leitura juntos, em nome de Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 13 e versículo número 8. Amém? Diz assim esse versículo: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pode tomar assento, igreja. Quando vamos fazer a leitura aqui dos versículos anteriores, para que a igreja possa entender um pouco melhor, diz assim a partir do 1: permaneça o amor fraternal. Isso é o que diz o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Antes de chegar ao versículo 8, ele disse: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Repetindo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Amém, meus irmãos? Essa carta aos Hebreus, alguns dizem que foi escrita por Paulo, outros por Apolo, mas a Bíblia não relata qual o autor desta carta. Essa carta aos Hebreus, ela fala da superioridade de Cristo. E dentro dessa superioridade nós fizemos a leitura aqui de alguns versículos, e dentro dessa carta, é exaltado essa superioridade de Cristo, a qual nós bem sabemos e conhecemos. Superioridade, sobre os anjos e sobre todo e qualquer líder ou grande líder da face da terra, O nosso Senhor, ele é superior a todas essas pessoas e a todos os anjos. Quando nós fizemos aqui a leitura, quando nós falamos de uma palavra como essa,
O primeiro entendimento que eu creio que nós devemos ter quando é lido que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nós já temos que nos lembrar da grandeza do Senhor, da soberania do Senhor, entendendo que Ele é grande, que Ele é maior. Mas é inevitável falar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e deixar de citar os seus grandes feitos e maravilhas. E é isso que o Senhor me impulsiona a falar nesta palavra. E dentro desta palavra, nós poderíamos passar um grande tempo aqui falando de muitas coisas, lembrando das maravilhas do Senhor e colocando nesse dia de hoje, nessa noite gloriosa na presença do Senhor, que aquilo que Ele fez anteriormente, aquilo que Ele fez no passado, Ele está fazendo aqui no nosso meio, Ele vai fazer dentro do seu tempo, conforme a necessidade e o merecimento do teu povo. Então, que nós possamos ficar atentos naquilo que Deus quer nos falar nesta noite. Uma certa vez, queriam apedrejar uma mulher adúltera. E Jesus, como sempre, muito perfeito nas suas palavras, nas suas ações, dentro da sua grandeza e soberania, ele disse àquele povo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas ele também disse àquela mulher: vá e não peque mais. Esta é uma palavra que foi dita anteriormente, mas é uma palavra que se faz muito presente nos dias de hoje. Então, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, que nós possamos ter dentro dos nossos corações essa certeza da grandeza de Deus, essa certeza da soberania do Senhor, porque o tempo de crise, o tempo de escassez, o tempo de enfermidade, o tempo de dificuldade, ele é muito presente nas nossas vidas. Mas quando nós temos aquilo que foi cantado aqui há alguns instantes pelo Ministério de Louvor, entendemos que maior é o que está em nós, nós não vamos temer, nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, nós vamos apenas crer e ter a certeza que, independente de qual seja a situação, em que área nós estejamos passando por uma certa dificuldade, ela será superada, porque nós temos a superioridade do Senhor ao nosso favor, porque nós cremos num Deus eterno, num Deus grande e soberano que se faz presente nas nossas vidas em todos os instantes. Quem crê que a Bíblia é a palavra poderosa de Deus, acredita que Jesus, ele nasceu, teve um ministério de 3 anos e meio, é bem verdade que morreu, mas para a glória do Senhor, para a glória de Deus, ele ressuscitou e está no nosso meio. É bem verdade que nesse ministério de 3 anos e meio de Jesus, fazendo grandes maravilhas, realizando grandes milagres, mesmo passando por dores, sofrimento, mesmo passando em alguns momentos por situações desgastantes, dolorosas, espinhosas, ele nunca deixou de ser soberano, ele nunca deixou de ser grande. Mas o melhor de tudo é que mesmo dentro desse desgaste, mesmo dentro deste sofrimento, mesmo dentro de um cansaço, mesmo dentro de tantas dores a qual ele sentiu, o ministério de Jesus foi um ministério repleto de grandes coisas, repleto de grandes maravilhas, repleto de muitos e muitos milagres, como nós podemos ver, conhecer e crer através da palavra. Só nos evangelhos nós podemos encontrar mais de 30 grandes milagres da parte do nosso Senhor, e é isso que nós temos que ter dentro dos nossos corações. Quando o autor da carta aos Hebreus, nesse capítulo 13, versículo 8, ele fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele nos traz uma certeza, ele traz uma certeza ao nosso coração, que seja o que for que nós estejamos precisando, seja ontem, hoje ou amanhã, pela sua grandeza e soberania, ele
vai realizar, o Senhor vai fazer. Eu não sei o que você já necessitou da parte do Senhor, mas eu tenho certeza absoluta que todos que vieram aqui nesta noite, que todos que nos ouvem através do canal, um dia já declarou que só o Senhor é Deus, um dia já declarou que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, um dia já declarou, soberano é o nosso Deus. Eu tenho certeza que cada um que veio nesta noite tem motivo suficiente para declarar tudo isso. Nós podemos falar aqui um pouco também dos milagres de Jesus. Porque que eu quero lembrar a igreja do Senhor dos milagres de Jesus que estão relatados na palavra? Porque quando eu falar desses milagres, o povo de Deus, aquele que já recebeu da parte do Senhor um milagre, um grande feito da parte do soberano, vai se lembrar, vai ter motivo suficiente para adorar a Deus, para agradecer a Deus uma vez mais. Porque eu creio que o agradecimento, a gratidão está nos vossos corações. Vocês já agradeceram, mas nunca é demais agradecer aquele que vive e reina, aquele que tem todo o poder, aquele que é soberano, aquele que foi grande, aquele que é grande, aquele que será grande nas nossas vidas. O nosso Senhor, Ele transformou água em vinho, um dos seus grandes milagres. O nosso Senhor, Ele andou sobre as águas, Ele acalmou a tempestade, Ele fez mudo falar, Ele fez surdo ouvir, Ele fez cego enxergar. O nosso Senhor e poderoso Deus, e tudo que Ele fez, Ele ainda há de fazer, porque Ele não mudou, Ele continua sendo grande, Ele continua sendo soberano. A grandeza do Senhor não dá para contestar, a grandeza do Senhor é para glorificar, a grandeza do Senhor é para ser dita por onde nós andarmos e passarmos. É bem verdade que o Senhor, Ele curou o paralítico, Ele curou um paralítico no poço, Ele curou um paralítico descido pelo telhado, Ele curou, purificou leprosos. É do jeito que Jesus quer fazer. Ele é soberano, não somos nós quem escolhemos a maneira que Ele vai nos falar, não somos nós quem escolhemos a maneira que Ele vai realizar o seu milagre. Ele curou um paralítico no poço, um descido pelo telhado. Lá atrás, se nós olharmos para a palavra no livro dos Reis, nós vamos ver que Deus curou um leproso de nome Naamã. Para que aquela cura pudesse acontecer, ele teve que mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e de uma forma maravilhosa, milagrosa, aquele homem ficou purificado, e diz a palavra que a sua pele ficou igual a de uma criança. Ele foi lavado, ele foi limpo. E Jesus, quando curou 10 leprosos, essa palavra está nos evangelhos, Jesus apenas declarou em nome de Deus: sejam curados, sejam lavados, sejam limpos, e eles ficaram purificados. Então é da maneira de Jesus. Talvez vai ter um processo mais demorado, talvez vai ser de uma vez, mas Jesus é soberano, Ele é grande, e Ele continua realizando grandes coisas. É importante que nós venhamos a entender a maneira do Senhor trabalhar, porque Ele trabalha na minha vida de uma forma, na vida do presbítero Neucivaldo de outra forma, na vida da missionária Roseli de outra forma, porque Ele é grande, Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, a igreja do Senhor. O Senhor, Ele ressuscitou mortos, ressuscitou o filho da viúva, a filha de Jairo. Jesus ressuscitou Lázaro de uma forma extraordinária, porque um coração parado de bater há 4 dias voltou a bater. Ele desafiou a medicina. Então, nos dias de hoje, Jesus, sendo o mesmo, Ele continua realizando esse tipo de coisa, Ele continua realizando grandes milagres. É bem verdade que de uma forma diferente. Quantas vezes nós já ouvimos falar, quantas vezes nós já presenciamos, talvez alguns já tiveram até alguém na família que passou por isso, por uma enfermidade mortal, de ser declarado por um médico, não somente, mas por uma equipe de médicos, através de fazer diversos exames nos dias de hoje, declarado que não tinha mais jeito, que era o fim, que estava acabado, e Jesus entra na causa, como lá atrás Ele entrava também nessa causa, e faz um mover muito grande, e faz reviver aquele que já tinha sido declarado que não mais viveria. Nosso Jesus está vivendo e reinando.
E a soberania dele é indiscutível. O Senhor é grande. E sabe por que nós temos conseguido superar tantas coisas, tantas dificuldades, tantos ataques e levantes do inimigo das nossas vidas? É porque ele habita em nós. Porque muito maior do que todas essas coisas é aquele que está em nós, como foi cantado aqui nesta noite. Jesus é imutável, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas, ele está em todo lugar, ele está aqui conosco neste momento, ele está lá na sua casa cuidando de um familiar seu que ficou lá, ele está lá dentro do hospital curando agora, porque se ele é imutável, se ele é grande, é soberano, é autor de milagres, e ele não mudou neste momento, ele está curando gente no hospital, ele está fazendo um milagre, ele está fazendo com que aqueles que foram desenganados revivam e retornem para a sua família. E nós cremos na sua grandeza e na sua soberania. Sabe o que Deus está te dizendo aqui nesta noite? Se alegre no Senhor. Permaneça declarando a sua soberania, a sua grandeza. É por isso que o salmista um dia diz: feliz da nação cujo Deus é o Senhor, porque ele é o único que não muda, ele é o único que não mudou. A cruz não foi o fim, a cruz não é o fim. Jesus se faz presente no nosso meio. Quantas vezes nós já tivemos alguma frustração nas nossas vidas, quantas vezes nós já sentimos derrotados, e Jesus entra nessa causa, entra nesse negócio e mostra que a sua soberania permanece, e mostra que ele continua sendo grande, e mostra que ele continua sendo maior nas nossas vidas. Muito maior é o que está em nós. Se ele cuidou de você, dos seus pais, seus avós lá no passado, hoje ele está cuidando de você e dos seus filhos, netos. Para quem tem neto, ele não mudou, ele permanece te ajudando, te abraçando, te acolhendo, te consolando nos momentos de dor. Ele foi, é e sempre será o seu refúgio, sua fortaleza, a sua rocha. Jesus é soberano, Jesus é grande. Por que não lembrar aqui de algumas pessoas da Bíblia, e pessoas bastante conhecidas por todos nós? Vamos falar aqui de mulheres estéril, Ana. Vamos falar de algumas mulheres que queriam ter filho, mas não podia. Algumas mulheres que Deus cerrou a madre delas, mas depois, da sua forma, da forma que Ele quis, Ele permitiu e deu a elas o privilégio de conceber filhos. Ana, Sara, Rebeca, Raquel, entre muitas outras, a qual Deus operou grandiosamente. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta palavra? Nos dias de hoje, tem mulheres com a madre cerrada. Agora, se Jesus não mudou, quem crê que Jesus pode, em nome do Senhor, e pela tua grandeza e pela sua soberania, dá permissão e dá o privilégio a essas mulheres para que elas venham a conceber. Quantas pessoas nós temos visto por aí dando testemunho, dando a notícia que não poderia, que o médico tinha declarado, e fazem aí um tratamento, né, através, nos dias de hoje, que nós sabemos que a medicina está aí, a inteligência que Deus deu ao homem para fazer grandes coisas. Então é a maneira de Deus trabalhar. O que Jesus fez antes de uma outra forma, Ele faz hoje de uma forma diferente. Mas se você olhar, o mesmo que Ele fez no passado, Ele está fazendo nos dias de hoje. Então que você possa crer que Jesus continua vivendo, reinando, e a sua soberania permanece. Por que não falar de Ezequias aqui? Ezequias, quando recebeu a triste notícia que morreria e não mais viveria, ele virou a cabeça para o lado, orou ao Senhor e mostrou a Deus, através da sua oração, o seu comportamento, falou de uma maneira especial e poderosa com o Senhor, e o Senhor acrescentou 15 anos de vida na vida dele. É o que eu falei aqui anteriormente. Tem pessoas desenganadas pelo médico, que está declarado pela medicina que só vai sair dali para o cemitério. Deus entra, age, acrescenta anos de vida. Então o Senhor continua sendo soberano, igreja do Senhor. Irmãos,
Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado na fornalha que queimava, na fornalha de fogo. Nos dias de hoje tem acontecido muito isso, nós temos passado pelo fogo. Uma coisa é certa, da mesma forma que o Senhor agiu na vida daqueles homens, por eles não ter aceitado adorar outros deuses, Ele tem agido no nosso meio nos dias de hoje. Em alguns momentos é bem verdade que o Senhor não apaga o fogo, mas Ele está conosco no meio do fogo. É assim que Jesus tem feito nos dias de hoje. Por que não lembrar daquele coxo, da Porta Formosa, que era coxo, segundo a palavra de Deus, há mais de 40 anos, um homem ali que era carregado, todos os dias ficava naquele local para pedir esmolas. Talvez ele próprio já estava acostumado com aquela vida, talvez nem ele tinha esperança que um dia algo ia mudar, mas um certo dia o soberano, o todo-poderoso, aquele que tem todo o poder de realizar, de fazer, através do seu nome que foi falado ali naquele lugar, aquele coxo se levantou. Quantos paralíticos nos dias de hoje? É bem verdade que através de um tratamento especializado, é bem verdade que através de muitos exercícios, mas quantas pessoas têm se levantado e andado e saltado de alegria? Isso quer dizer que esta palavra é poderosa, é real, é verdadeira. O Senhor não mudou, o Senhor é imutável. A grandeza e a soberania dele é para sempre, igreja do Senhor. Por que não falar aqui de Paulo, da transformação de Paulo? Quantas pessoas no dia de hoje têm dobrado o joelho e pedido ao Senhor para libertar alguém das drogas, da cachaça, da prostituição, de tantas coisas que só agradam o inimigo? Se você olhar para a palavra, entendendo que o Senhor não mudou, isso vai fortalecer a sua fé. Isso vai fazer com que você permaneça orando, crendo, acreditando, que a esperança brote no seu coração, caso ela tivesse havido se perdido, igreja do Senhor. Paulo pedia cartas para o homem, para as autoridades terrenas, para matar o povo de Deus, para perseguir os da igreja do Senhor. Teve um encontro verdadeiro com Jesus, foi transformado, foi liberto, Deus deu a ele sabedoria, Deus falou ao coração de Paulo, após aquela transformação, e Paulo passou a escrever cartas para salvar. Então a transformação de Deus, ela é feita por completa. A obra de Deus não é pela metade. Aquele que buscava carta no homem para matar o povo de Deus, passou a escrever carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus para salvar uma humanidade pecaminosa. Essa é a obra que Jesus fez lá no passado, essa é a obra que Jesus faz nos dias de hoje. Creia nesta palavra, creia que Deus é soberano nos dias de hoje e sempre será soberano, que tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. E tudo é fruto de oração. Então permaneça orando. Talvez você esteja enquadrado em alguma situação como essa que nós falamos. Havia uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos, já tinha tentado de tudo, gastado todo o seu dinheiro com a medicina daquela época, em diversos lugares ela procurou. Um dia Jesus milagrosamente cessou aquele sangue, parou aquela hemorragia. Nos dias de hoje tem pessoas sofrendo com esse tipo de coisa, mas Jesus permanece no nosso meio realizando, porque Ele é grande. Então, igreja do Senhor, talvez você ou um familiar seu esteja enquadrado em algo do que nós falamos aqui um pouco. Não perca a esperança, continue entendendo que Deus continua grande, que Deus continua soberano, que Deus ainda é o maior. Era assim antes, tinha enfermidade e Ele curava. Hoje tem enfermidade, Ele está curando agora. Amanhã vai ter enfermidade, Ele vai curar novamente, porque Ele não mudou. Ele continua sendo grande e soberano. Tem prisão, Ele liberta nos dias de hoje ainda. Tem pecado, do mesmo jeito que Ele perdoou lá atrás, Ele perdoa nos dias de hoje. Jesus, Ele foi chicoteado, humilhado, foi traspassado, ferido com lança, pelas nossas dores.
tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, passou por tudo aquilo, seu sangue foi derramado naquela cruz, ele foi pregado naquela cruz, e ele perdoou a todos, perdoou Pilatos, perdoou quem o prendeu, quem o levou a Pilatos, perdoou quem o traiu, perdoou quem o negou, perdoou a todos, e ele nos perdoa nesta noite, mas que nós possamos verdadeiramente reconhecer, renunciar, nos arrepender e pedir perdão, porque nós pecamos, mas pela grandeza e a soberania dele, ele pode nos perdoar. Alguém pode olhar para você e dizer assim: o que você fez é imperdoável, eu não te perdoo, não importa, o soberano pode te perdoar, e ele nos perdoa quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Que ele possa continuar cuidando de todos nós, porque ele tem todo o poder em suas mãos. Então, se você buscar na palavra, se você olhar para a palavra, se você olhar para trás, você vai ver tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou. Então, permaneça firme, permaneça entendendo que ele é grande, que ele é soberano, que ele não mudou, está com o peso dos pecados nas costas. Jesus está te perdoando nessa noite. Se arrependa, reconheça. Nós já estamos quase encerrando. Aqueles livramentos que o Senhor te deu lá no passado, Ele te dá novamente. Ele dá para os seus filhos, porque sem os livramentos do Senhor nós não podemos conseguir, nós não podemos prosseguir. Os milagres que Jesus operou na vida de muitos lá atrás, nas nossas próprias vidas, Ele continua operando nos dias de hoje. E se nós necessitarmos, antes da vinda dEle, para nos buscar, Ele vai operar muitos e muitos nas nossas vidas ainda, né? Porque está tudo relatado na palavra, tem testemunho vivo no meio de nós nos dias de hoje. Então permaneça crendo e acreditando que o Senhor, Ele vai te entregar. Eu quero, já vou encerrar, já vou finalizar, já pedi o irmão Salmo para, logo que a gente encerrar, preparar um louvor ali, enquanto eu vou orar junto com os irmãos, né? Adorar a Deus pela sua grandeza e soberania nesta noite, pela presença santa dele aqui no nosso meio. Na verdade, irmãos, com uma palavra como essa, eu creio que nós podemos entender principalmente que Deus é eterno, que Deus é inigualável, imbatível, infalível, que Deus é justo, Deus é fiel, Ele é a nossa rocha, a nossa fonte de fé, de esperança, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus soberano, Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Mas não é somente sobre as suas ações, os seus feitos, os seus milagres, né? Que nós viemos aqui para falar. Nós viemos aqui para falar principalmente, né? Que o seu poder, a sua obra se mantém com a mesma eficácia de dias anteriores, dias passados. Aquilo que Ele fazia a favor dos nossos antepassados, nos dias de hoje Ele continua fazendo. E antes dele voltar, Ele vai fazer muitas coisas ainda. Então, que você possa ter dentro do seu coração, para que onde você estiver, você declarar que Ele é grande e soberano. O agir do Senhor, a distância do agir do Senhor para aquelas pessoas lá de trás é a mesma distância que nós temos nos dias de hoje. Oração. Então faça aquilo que aqueles fizeram lá no passado. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor com fé, que você vai entender e vai acreditar e sentir que Ele ainda é soberano e grande nas nossas vidas. Amém?